Aleluia, glória a Deus. Que alegria nós podermos estar juntos mais uma vez para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar aos nossos corações. Eu sempre digo que antes de ministrar uma palavra para os outros, eu sou ministrada primeiro pelo Espírito Santo. Então, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração aí onde você está, assim como Ele tem falado ao meu coração. E o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é os paradoxos de Deus e a vida que Ele tem preparado para nós. Amados, eu queria só, antes de começar a palavra, eu queria mencionar para vocês o seguinte: alguma vez você já viu aquela pegadinha que sempre circula aí pela televisão ou pelas redes sociais, onde as pessoas estão em uma praça, aí tem um quadrado e tem várias pessoas lá dentro desse quadrado gritando taraná, taraná. E aí nesse quadrado tem uma janelinha e bem perto dessa janelinha está escrito assim: não olha. Aí as pessoas passam lá nessa praça e ficam ouvindo aquele barulho do pessoal gritando taraná, taraná. Aí algumas pessoas curiosas passam e aí se aproximam, lê o que está escrito lá próximo da janelinha, mas elas não se contêm. E aí elas colocam a cabeça na janelinha para ver o que está acontecendo lá dentro. E quando elas colocam ali a sua cabeça na janelinha, elas levam uma tortada na cara. E aí o pessoal que está lá dentro começa a gritar: dois tarará, até chegar o próximo, e aí eles vão só mudando os números das pessoas que estão levando tortada na cara, né? É uma pegadinha que eles fazem com as pessoas. Então, eu estou falando sobre essa pegadinha porque às vezes tem algumas coisas na Bíblia que parece que Deus está querendo fazer pegadinha conosco, não é verdade? Tem algumas coisas que a gente lê, que a gente olha, que a gente observa e fica pensando: será que Deus queria fazer uma pegadinha conosco? E aí eu separei algumas aqui, algumas passagens bíblicas que falam a respeito disso. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a parte B diz assim: quando sou fraco é que sou forte. Lucas, capítulo 14, versículo 11 diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Também em Mateus, capítulo 20, versículo 26, diz assim: não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, seja esse que sirva. E também lá em Mateus capítulo 16, versículo 25, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. E mais uma referência diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Como assim? Como assim? O humilhado vai ser exaltado? Para eu ser maior, eu tenho que servir? Parece uma coisa de pegadinha, não é? Mas na verdade é uma coisa assim que na nossa mente parece meio ilógico, meio louco, não é? Será que Deus queria fazer uma pegadinha conosco? O que você acha? Na verdade, eu acredito que se trata dos paradoxos de Deus. Mas você sabe o que é um paradoxo? Segundo o titio Google, diz assim: um paradoxo é uma declaração verdadeira que leva a uma contradição lógica. É o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Então, Deus não quer fazer pegadinha nenhuma conosco, não. Ele deseja despertar em nós algumas realidades para que nós vivamos uma vida abundante aqui nessa terra, para que nós possamos fazer a vontade dele aqui nessa terra. Porque ele tem, a primeira coisa que nós podemos aprender é que ele tem um caminho excelente. Ele é especialista em transformação.
Então, quando Jesus veio a essa terra e começou a pregar e começou a ensinar, a mensagem de Jesus para algumas pessoas era uma mensagem ácida, era uma mensagem que mexia com essas pessoas, não é? É uma mensagem que fazia com que as pessoas, às vezes, até saíssem da sua zona de conforto. E segundo alguns estudiosos, a nossa mente foi treinada desde sempre para só ganhar, para só levar vantagem, para ter felicidade, para nunca se acostumar. Lógico que a gente não quer se acostumar com o sofrimento. Mas nosso cérebro já foi treinado para isso. Por isso, nós não gostamos de ter que pagar preço por algumas coisas. E também nós achamos que o caminho fácil é o caminho melhor. Que o caminho onde leva para as coisas que a gente não tem que se sacrificar muito é um caminho melhor. Não é verdade? Eu sei, eu também sou ser humano e a gente passa por essas coisas. Então, em um tempo onde se fala muito de conquista, é paradoxal a gente falar de perder para ganhar. É paradoxal a gente falar de se entregar, de morrer para poder viver, não é? Deus foi totalmente intencional quando Ele deixou essas passagens registradas na palavra de Deus para nos despertar, para nós vivermos uma vida com propósito aqui nessa terra. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, que nós não devemos nos amoldar, nós não devemos entrar na forma desse mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, e só quando nós começamos a viver essas coisas que Deus deixou, é que nós vamos experimentar essa renovação na nossa mente. Quando nós decidimos a caminhar de forma contrária, a nadar contra a correnteza, a sair do meio da multidão e fazer uma jornada segundo aquilo que Deus tem preparado para nós, sabe? E a Bíblia relata, nós temos como um exemplo a própria vida de Jesus, que Ele abriu mão da sua vida para viver uma vida aqui entre os homens. Nós também temos o relato de um homem comum, se é que se pode se chamar assim, comum. Eu peguei o exemplo aqui de Daniel. Daniel foi um homem diferenciado. Ele, lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, fala que ele resolveu, ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias, com as finas iguarias, com as coisas que lhe eram oferecidas. E aí, a partir dessa decisão que ele tomou, ele foi colocado em uma posição de destaque, porque tudo que ele fazia tinha um significado diferente. Ele não se contaminou, ele não participou, ele não bebeu da mesma bebida que aquele povo estava bebendo, ele não comeu a mesma comida que os outros estavam comendo. Uma questão de decisão dele, ele mesmo decidiu. E aí eu fico pensando, como que foi isso lá para ele? Ele nadou contra a correnteza, ele decidiu ir num sentido contrário. Enquanto estava todo mundo lá, comendo da mesa do rei, do banquete do rei, bebendo do vinho do rei, ele decidiu fazer algo diferente. Mas isso o colocou numa posição, num lugar que Deus já tinha preparado para ele. Ele se destacou no meio dos demais, porque ele decidiu ser diferente. Então nós devemos viver e fazer escolhas de maneira que nós também vamos nos destacar no meio da multidão. Por isso nós somos chamados para ser Daniéis nos dias de hoje. Devemos ser Daniel em casa, sendo um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai. Devemos ser Daniel no meio da sociedade, não nos corrompendo, não nos vendendo, não nos
trocando por um prato de lentilha, não fazendo aquilo que às vezes parece normal para todo mundo, parece comum para todos. Deus tem nos chamado para viver algo diferente. É assim que o Senhor tem planejado para nós. Por isso que às vezes parece loucura mesmo. Parece loucura você se humilhar para ser exaltado. Parece loucura, quanto mais você dá, mais você recebe. Epa, que lógica é essa? Que lógica é essa? Que é melhor eu dar do que eu receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu lembro que quando Jesus fala lá, nas bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que chora. Como que alguém que chora pode ser feliz? Não é? Então, porque eles vão ser consolados, diz a palavra de Deus. Então, assim, é um nadar contra a correnteza. Deus é intencional nisso que Ele faz conosco, queridos. A segunda razão que eu vejo aqui é o Senhor deseja nos fazer multiplicadores de boas obras. Aleluia! Nós somos chamados para sermos multiplicadores de boas obras. Sabe, essa semana eu li uma matéria sobre uma pessoa que encontrou um celular caríssimo. E essa pessoa decidiu que ela ia devolver para o dono aquele celular caríssimo que ela encontrou. Se fosse você, o que você faria? E eu vi, alguém mandou para mim também uma postagem que dizia assim: eram vários bolos de dinheiro jogados no chão, e aí estava escrito assim: alguém perdeu, se você encontrasse, você devolveria ou você ficaria com ele? Então, deveria ser algo normal para nós o fato da gente devolver algo que não é nosso, que não pertence a nós. Deveria ser normal a gente pegar aquilo e ir atrás do dono, saber quem é. Mas sabe o que acontece conosco? Que quando nós ouvimos uma história como essa, dessa moça que decidiu devolver o celular caríssimo para a pessoa, a gente fica: uau, que atitude, meu Deus, isso é uma exceção no meio de um povo. Com certeza, se fosse outra pessoa, ficaria. E isso acaba que se torna uma exceção. E, na verdade, deveria ser o normal. E, infelizmente, em muitos casos, isso é uma exceção. Tem se tornado normal as pessoas levarem vantagem em cima dos outros. Tem se tornado normal as pessoas dar um jeito para se dar bem nesse sentido. Mas nós somos chamados para andar na contramão de tudo isso e fazer aquilo que é correto e fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Não é verdade? Então, nós somos chamados para multiplicar boas obras. Nós somos chamados para ser diferente. Nós somos chamados para fazer a diferença aonde nós estamos, queridos. E sabe, lá em João, no capítulo 12, versículo 23, até o versículo 25, diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Aqui ele está falando a respeito de Jesus. Ele estava comentando a respeito da morte de Jesus, que ele deveria morrer para salvar muitos, mas nós podemos pegar isso simbolicamente também para a nossa vida. Se
quando nós morremos para a nossa própria vontade, para fazer a vontade de Deus, para multiplicarmos as boas obras que Deus nos chamou para fazer, para andar no sentido contrário, na contramão do sistema, para morrer para as nossas vontades, queridos, nós vamos multiplicar isso na vida de outras pessoas, nós vamos ser influenciadores, nós vamos chamar a atenção pelo fato de nós estarmos fazendo o contrário do que todo mundo está fazendo. Todo mundo está se corrompendo, mas nós não vamos nos corromper, amém? Todo mundo está andando conforme aquilo que é politicamente correto, mas nós vamos andar segundo os conselhos da palavra de Deus, ainda que isso pareça que é loucura para muita gente, ainda que pareça ser fraco, ainda que pareça que você está sendo, nós estamos sendo bobos, ingênuos, perdedores, ainda que aos olhos humanos pareça, aos olhos do Senhor não é assim, queridos. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para fazer boas obras. Aliás, nós fomos criados para isso. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Aleluia! Nós já fomos criados para fazer boas obras, amados. Nós já fomos criados para ser diferente do que o sistema tem falado que é como deve ser. Sabe? Então aquele que ama a sua vida, aquele que ama a zona de conforto, aquele que ama ir tranquilamente, como eu vou como a correnteza vai me levar, assim eu vou, como todo mundo vai. Nós não somos chamados para ser uma Maria vai com as outras. Nós somos chamados para ser uma Maria vai com Jesus, uma Maria vai com Deus. Amém, queridos? Porque o Senhor tem grandes planos para a nossa vida aqui na terra. E quando nós nos unirmos nesse propósito, o mundo vai conhecer Jesus através de nós. Amém? O mundo vai conhecer o amor de Jesus através de nós. Você já imaginou? Você, ao invés de se levantar e dizer eu sou o maior, eu é que mando, você se despir do seu orgulho, da sua posição e servir as pessoas e colocar o seu coração num auxílio que você vai fazer para alguém, num favor que você presta. Em tudo nós podemos demonstrar o amor do nosso Pai, o amor do nosso Deus. E isso é uma marca que nós como cristãos devemos levar, a marca registrada de Jesus em nós. O amor de Jesus deve estar registrado na nossa vida, não apenas com palavras, mas com atitudes. Então muitas vezes, quando nós nos humilhamos diante de determinada situação, o nome de Jesus vai ser glorificado. E isso é incompreensível para muita gente. Isso é incompreensível. Que é isso? Sabe? Não, nós somos chamados para ser vencedores e mais que vencedores e conquistadores. Amém, é verdade. Mas muitas vezes nós vamos precisar perder para ganhar. Ganhar não para nós mesmos, mas ganhar para o Senhor Jesus. Ganhar no reino de Deus, ganhar para o reino de Deus. Amém? E sabe de uma coisa, queridos? Eu andei olhando algumas coisas, pesquisando alguma coisa. Eu não sou pescadora, mas eu sou pesquisadora, digamos assim. Eu gosto de estudar, de pesquisar sobre algumas coisas que eu não sei. E eu fui pesquisar sobre a questão da reprodução dos peixes. Você sabe que os peixes, para se reproduzirem, eles precisam nadar contra a correnteza? E nessa jornada do rio acima, o esforço que eles fazem
contra a corrente é essencial para o processo de reprodução deles, porque nesse esforço que eles fazem de ir nadar contra a correnteza e subir o rio, eles queimam gordura e estimulam a produção de hormônio que é responsável pelo amadurecimento dos órgãos sexuais que vão fazer com que ocorra a fecundação. Olha que Deus perfeito. Mas sabe, eu acredito que Deus queria nos ensinar algo com isso também. Nadar contra a correnteza e para que haja reprodução. É importante que nós possamos reproduzir as boas obras, mesmo que isso consista em nadar contra a correnteza e ir contra algumas coisas que muita gente diz que é normal, sabe? E não à toa, um dos símbolos do cristianismo é o peixe. E quando um peixe se multiplica, ele não é só um peixinho que nasce, né? Logo uma cambada de peixe, chama lá no Pará uma cambada de peixe, não é? Os cardumes aparecem, muitos peixes. Então há uma multiplicação muito grande. E eu fico pensando, sabe o quê? Se nós como cristãos, como pequenos cristos, que somos chamados para ser, se nós começarmos como igreja do Senhor Jesus, de modo geral, nos unirmos para fazermos as boas obras para a qual nós fomos chamados, sabe? Nós vamos causar um impacto muito grande lá fora. Nós temos visto muitas pessoas dizerem que seguem a Jesus, que servem a Jesus, mas que não estão nadando o rio acima, não estão indo reproduzir aquilo que Jesus nos fez para fazer, não estão influenciando as pessoas com as suas atitudes, não estão influenciando as pessoas com as boas obras, com o amor de Deus, como nós deveríamos. Sabe, nós precisamos parar e estar prontos para obedecer. Quando nós nadamos contra a correnteza, nós nos unimos com outras pessoas, com outros irmãos, para multiplicar o amor, a bondade de Deus. É aí que o mundo vai conhecer quem realmente é aquele que serve a Jesus, aquele que está disposto a caminhar nos paradoxos de Deus, naquilo que é contraditório, naquilo que é louco, naquilo que vai contra o que as pessoas creem. Aí nós vamos começar a gerar um exército de pessoas que estão dispostas a pagar o preço que for necessário para ver o evangelho de Jesus se multiplicando nessa terra. Oh, glória a Deus! Sabe de uma coisa? Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz assim: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe por quê? Isso mostra uma dependência no Senhor e não na nossa própria força. Não é do nosso jeito, não é na força do nosso braço, não é da nossa maneira. Em algumas situações nós parecemos fracos. Olha lá o fracote. Não, mas no Senhor nós somos fortes porque nós estamos fazendo a vontade dele, obedecendo a ele. Lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 11, fala que quando nós nos humilhamos, é o Senhor que vai nos exaltar. Eu estou lendo essas passagens novamente, que nós começamos com ela, falando sobre os paradoxos, sobre aquilo que parece que era o certo. O certo era você bater na mesa, ir atrás e brigar e tal, mas a Bíblia diz que é o humilhado que Deus vai exaltar. Entende? Então, queridos, nós somos chamados para viver esses paradoxos, sim. Para viver essas verdades de Deus aqui na terra, sim. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 26, quem quiser tornar-se importante, seja esse que sirva. Sabe, quando eu olho para Jesus que está dentro de mim, é Ele que tem que aparecer, é a Ele que eu tenho
que tornar importante não a mim. E quando eu sirvo os outros, eu mostro esse Jesus que está dentro de mim através das minhas obras. Lá em Mateus 16, 25 diz assim: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida. Muitas pessoas às vezes falam assim: esse bando de maluco, fanático, ficam falando de Jesus aí. Já viu aquele povo que vai para o meio da rua com faixa, Jesus te ama, foi por você. Ficam ensinando, bando de doido, bando de maluco, podia estar em casa, podia estar produzindo não sei o quê. E falam, mas nós sabemos por quê. Nós sabemos o porquê que nós estamos fazendo isso. Nós estamos querendo levar o amor de Jesus para outras pessoas, ainda que isso impute a nós um certo sacrifício. Vale a pena, vale a pena. Nós estamos investindo a nossa vida no reino de Deus. Uau, e que privilégio isso, queridos. E, por último, para encerrar, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Como eu falei, isso tudo que eu mencionei pode parecer loucura para alguns, mas são essas coisas que Deus usa para transformar os incrédulos em pessoas crentes no Senhor Jesus. São essas coisas que Deus usa para transformar pessoas cheias de ódio em pessoas amorosas, pessoas cheias de rancor em pessoas perdoadoras, pessoas cheias de orgulhos em pessoas humildes, em pessoas cheias de si mesmo, em pessoas que se tornam dependentes dele, em pessoas que tinham totalmente a sua convicção nas coisas aqui dessa terra, e aí a partir daí começam a crer e viver as coisas para a vida eterna. Meus amados, que maravilha nós podermos ter essa convicção em Deus, que nós estamos indo no caminho certo, mesmo que ele seja caminhar nos paradoxos, mesmo que para muitos parece que Deus está fazendo uma pegadinha, mas eu posso te dizer, Deus não está fazendo pegadinha não. Esses paradoxos vividos por nós é que vai mostrar quem nós somos. Nós somos sal e nós somos luz, e nós somos chamados para ser um exército de pequenos cristos aqui na terra. Aleluia. Lá em Tito capítulo 2 versículo 7 em diante diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os servos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los e não serem respondões, e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Glória a Deus. Uau e uau, não é? Olha só, é um padrão. Deus tem um padrão. Deus tem uma maneira sobremodo excelente para nós caminharmos aqui. As pessoas precisam olhar para nós e ver a luz de Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver o sabor do sal. Sabe, meus amados? É para isso que nós somos chamados, para viver os paradoxos de Deus, sim, para vivermos como Ele deseja que nós vivamos. E se você que está em casa, me assistindo nesse momento, sente no seu coração: puxa, eu não estou vivendo isso, eu nunca vivi isso, mas eu quero viver, eu quero experimentar essa vida nova, eu quero experimentar viver esse paradoxo na minha vida, eu quero que as coisas loucas que eu estou vivendo possa confundir até aqueles mais sábios.
Eu quero convidar você a fazer parte, juntamente comigo, desse exército de loucos que caminham em direção à vontade de Deus. Amém? Você pode fazer isso. Você pode, aí onde você está mesmo, dizer: Senhor Jesus, eu quero viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Eu quero caminhar segundo o curso do Senhor para mim, mesmo que isso me custe. Eu quero fazer isso. Você pode fazer isso aí onde você está. Você pode fazer uma oração de entrega. Você pode fazer uma oração de rendição. Você pode fazer uma oração que vem do seu coração, dizendo: eu estou cansada, eu estou cansado de andar segundo o conceito dos outros. Eu estou cansado de andar segundo o curso da maré desse mundo. Eu quero viver o novo de Deus para a minha vida. Você pode fazer isso agora mesmo. E você que está me ouvindo agora, que um dia já fez uma decisão para Jesus, mas estava caminhando totalmente longe desse propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, eu te chamo, volta para o caminho, volta para a rota que Jesus traçou para você. Vem, você vai ser recebido pelo Senhor de braços abertos. Você pode também fazer isso. E eu gostaria de fazer uma oração agora, tanto para você que deseja entregar totalmente a sua vida nas mãos desse Deus, que é um Deus que tem novidade de vida, é um Deus que quer transformar a nossa vida dia a dia, como para você também, que um dia fez essa decisão, mas que por alguma razão você se deixou levar pela correnteza da vida e saiu da rota que você estava caminhando. Eu quero orar por você. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Curve sua cabeça. Se você quiser, você pode se ajoelhar. Você pode ficar numa posição aí onde uma posição de entrega para Deus. Mas o importante é que você faça de todo o seu coração. Aleluia. Paizinho, muito obrigada pela tua palavra que veio de encontro aos nossos corações, ó Pai, nesse dia. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para receber o Senhor, para dizer: tome a direção da minha vida, ou pela primeira vez, ou tome a direção da minha vida novamente. Senhor, nós queremos andar no curso que o Senhor tem preparado para nós, na rota que o Senhor escolheu traçar para nós. Pai, nós queremos caminhar segundo o teu coração, ó Pai. Eu sei que o Senhor está pronto para me receber, ó Deus. O Senhor está pronto para receber cada um de nós em todo o tempo. Por isso, nós decidimos, ó Pai, caminhar com o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Venha ser o meu Senhor, venha ser o meu Salvador, venha ser o dono absoluto da minha vida, venha guiar os meus passos. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu quero fazer as coisas segundo o teu coração, andar segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, seja abençoado pelo Senhor aí onde você está. Se você quiser caminhar conosco, sabe, entre em contato através do número que vai aparecer aí na sua tela. Fale conosco. Nós temos assim um prazer tão grande em ajudar aqueles que nos procuram. Então, fique à vontade. Peça uma oração, conte uma bênção, compartilhe algo, peça ajuda. Nós estamos aqui para servir, para lavar os seus pés. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros nessa caminhada com Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor multiplique a presença dEle a cada dia na sua vida. Que em nome de Jesus você possa experimentar o melhor de Deus para você. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fique agora com o nosso Pais Kids Online.